Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é O Fantasma da Ópera de 1925. Esse ano eu quis fazer trashbacks temáticas dos monstros clássicos da Universal, mas eu não tinha me tocado que 2025 também é o aniversário de 100 anos de um dos primeiros monstros clássicos da Universal. Na real, é o segundo longa-metragem considerado um monstro clássico, ele só perde pro Corcunda de Notre Dame de 1923, também estrelado pelo Lon Chaney. O Fantasma da Ópera é baseado no livro do Gaston Leroux, é a adaptação mais antiga existente desse livro para o cinema, até tinha uma que foi lançada anteriormente, mas hoje em dia é considerado um filme perdido. Mas essa de 25, talvez por ser uma das mais antigas, também é uma das mais fiéis ao livro. E aí eu vou culpar um pouco o Andrew Lloyd Webber aqui. Hoje todo mundo lembra do Fantasma da Ópera como musical da Broadway, que teve a adaptação musical para o cinema lá do Joel Schumacher, que é uma história que acaba sendo voltada mais para um melodrama ou para um romance, mas que não é exatamente fiel ao material de origem. Então é engraçado ver isso, como essa história foi mudando ao longo dos anos, e como esse filme dos anos 20, apesar de ter muito problema de produção, conseguiu capturar bem uma atmosfera de terror gótico. Eu li um pouco sobre a produção desse filme e, cara, se você acha que esse lance de produtor modificando o filme, teste de audiência, pitaco de marketing pra mudar a final da trama, se tu acha que isso é sintoma de cinema recente, brother, essa merda já acontecia 100 anos atrás. Esse filme teve uma produção muito caótica. Ele mudou de diretor algumas vezes. O primeiro diretor, que é o que foi creditado, Rupert Julian, aparentemente era um carrasco que tinha atrito com literalmente todo mundo do set, elenco e equipe. E o corte original dele, que era considerado mais fiel ao livro, foi modificado porque audiências teste não gostaram do final. Esse final original hoje também é considerado perdido. Daí chamaram um segundo diretor para fazer uma refilmagem e um segundo corte, que foi muito mais para um lado de uma comédia romântica, que também foi odiado pelo público, e essas duas versões foram editadas juntas para o lançamento do filme em 1925. Mas não para por aí. No final dos anos 20, quando o cinema falado estava ficando comum, a Universal quis relançar o filme numa versão com som, e daí aconteceu mais uma regravação, refilmaram mais da metade do filme para agora ter diálogos. E essa versão do filme falada também é considerada perdida, apesar de que as faixas de áudio sobreviveram. E a parada é que hoje existem duas versões principais do filme. A versão original de 1925, que tem 1h40, mas que foi considerada perdida por um tempo e que hoje só existe em qualidade baixa, retirada de cópias de filme caseiro 16mm, e uma versão restaurada do Museu George Eastman. Agora, isso é bizarro porque essa versão é a que tem a melhor qualidade do filme, tem os negativos de 35mm intocados, aparentemente. Essa é uma versão do filme mudo, mas que foi feita em 1930, tem cenas da regravação falada nela. Ou seja, é uma versão de tudo que foi feito ao longo dos anos. E a parte mais engraçada é que ninguém tem certeza do porquê que isso existe. A teoria principal é que ela foi feita para ser exibida em cinemas nos anos 30 que ainda não estavam exibindo filmes falados, mas não dá pra ter certeza. Essa versão de 1h30 que mistura de tudo é a versão mais fácil de encontrar por aí, a que circula mais, que tá em melhor qualidade, e foi a que eu vi pra fazer esse vídeo. Eu acho muito fantástico todo esse aspecto do cinema antigo, do cinema mudo, que tudo era feito meio à la caralha, com zero de noção de preservação, e daí tu acaba tendo esses filmes que tem 40 versões e metade delas perdidas. E tem esses vários mistérios, né, que acontecem. A trilha sonora original do filme, perdida, ninguém sabe como era. Tem várias cenas que estão no filme, mas que ninguém sabe qual o propósito original, porque o diálogo foi perdido ou porque a cartela foi modificada. Até os créditos do filme, tem cartelas que dão crédito de equipe que foram removidas, então não tem como saber. Enfim, tendo dito tudo isso, eu acho esse filme bem legal. É provavelmente uma das versões mais terror do Fantasma da Ópera, que trata o fantasma como um monstro, um vilão, ao invés de uma figura trágica ou até meio galã, como ele vai virar no futuro. O que também não chega a ser exatamente fiel ao livro, mas é uma versão que eu gosto. Eu acho até surpreendente que no meio de tantas refilmagens e versões diferentes desse filme, eles conseguiram montar uma história sucinta, coerente e bem feita. Esse filme tem visuais e técnicas muito impressionantes, ainda mais considerando que ele foi feito há 100 anos atrás, e o sucesso de público que ele teve em 1925 e depois em 1929 influenciou a Universal a fazer mais adaptações de livros de terror gótico para o cinema, o que acabou levando para os monstros da Universal como a gente conhece. Então é um filme bom, um filme importante e um filme legal de ficar discorrendo sobre aqui.
aqui. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem embaixo se vocês já assistiram esse Fantasma da Ópera, o que vocês acham desse filme. E recomendem mais filmes pra gente falar no canal também. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, ganha acesso aos vídeos antes do lançamento oficial, se for possível. Escolhe alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações e também apoia a gente, que é sempre bem importante, né? O filme tem 100 anos de idade, então obviamente spoilers estão liberados, então estejam avisados. E vamos nessa. Primeira coisa que já me chama a atenção no começo do filme é o visual. Ele se passa quase todo no ambiente do Fantasma da Ópera, que é o teatro, né? A primeira cartela dessa versão do filme, pelo menos, já estabelece a Ópera de Paris, tá em cima de uma rede imensa de túneis e masmorras medievais. E esses vão ser os cenários do filme, né? O set principal é o teatro enorme, a ópera, que foi construído do zero para esse filme, e eu acho muito impressionante todas as cenas grandiosas de apresentações, ópera e balé que acontecem aqui. E fica mais legal ainda quando a gente vai para os bastidores do teatro e para os túneis embaixo. Os cenários de backstage todos têm decorações enormes, rostos gigantes com bocarra demoníaca, estátuas, parece tudo cenários que saíram de filmes do Georges Méliès. E o covil do fantasma é muito bom também. Todo o ambiente é muito misterioso, tem várias passagens secretas, alçapões, o espelho que abre, que é uma porta escondida. Quando o fantasma leva a Christine lá pra baixo, a gente vai passando por esses corredores meio distorcidos, quase como se fosse um filme expressionista. E o próprio covil do fantasma mesmo, o lugar onde ele dorme, que ele dorme dentro de um caixão, é muito visual de terror gótico, eu acho bem legal. O filme tem alguns conflitos de tom bem esquisitos, porque né, a segunda versão desse filme, que foi rejeitada pelo público, era mais comédia, e alguns desses momentos de comédia ainda estão no filme final. Tem esse personagem do cara baixinho do backstage, que não sei nem se ele tem nome, e ele é uma figura cômica meio irritante. Ele tem esses momentos de comédia corporal extravagante, bem estilo Georges Méliès, sabe? Ele caindo no alçapão e depois voltando e desmaiando, que eu acho divertido, mas eu acho que tá completamente fora de tom com o resto do filme. Mas ao mesmo tempo, tem umas direções meio doidas aqui. Até pra cinema mudo, tem muita coisa que eu nunca vi alguém fazendo muito em outros filmes, sabe? Parece que essa versão do filme, do final dos anos 20, saiu numa época que tinha esse tipo de filme que é semi-falado. Eles não têm diálogo, mas a trilha sincronizava com a imagem em momentos extremamente específicos. Esse, por exemplo, tem as cenas que a galera tá cantando ópera, que de fato a ópera da trilha sonora tá sincronizada com o movimento de boca dos personagens, e até com atuações. Por exemplo, uma cena que a Christine vê o fantasma e grita durante a ópera, tem o grito incorporado na música. Além de ter diversos efeitos sonoros incorporados também, tipo o alarme do covil do fantasma, que é representado por um barulho de percussão na trilha. Uma parada que eu nunca vi nenhum outro filme mudo fazendo é que tem uma cartela desse filme que passa por cima de uma imagem em movimento e não só de um fundo estático padrão, que é uma fala do fantasma por cima da silhueta dele se movendo. E tem uma cena que, para representar o tipo de hipnose que o fantasma coloca na Christine, a gente vê a câmera desfocando e depois focando de novo. Que é o tipo de brincadeira de linguagem visual que eu imagino que era muito limitado nos anos 20 e por isso a gente não vê muito. A trama do filme segue quase o tempo todo como uma versão resumida do livro. Começa com os dois sócios comprando teatro, e daí tem toda a trama desses dois caras descobrindo o fantasma. Os donos antigos falam, tem que deixar o camarote 5 reservado pro fantasma. E quando os donos novos vão investigar, eles encontram um fantasma lá imediatamente. Daí o fantasma começa o plano dele de alavancar a carreira da Christine, obrigando a galera a trocar as atrizes ou ele vai atacar. E isso ele faz sem nem apresentar a Christine pra gente ainda. Mas a partir daí ela vira a protagonista. Geralmente no Fantasma da Ópera o protagonismo é dividido muito entre ela, o fantasma e o Raul. Mas nesse filme o Raul tem alguma presença ali. No começo ele e o irmão dele, o Conde, estão assistindo a ópera, o que serve para estabelecer o personagem ali como perdidamente apaixonado pela Christine. Mas no livro o Raul, ele tem seu próprio ponto de vista, ele faz a sua própria investigação ali, e ele acaba sendo como meio babaca e meio controlador também, né? Nesse filme, ele nem tem tanta participação na trama. As cenas dele investigando chegaram até a ser filmadas, mas foram cortadas do filme, e pra variar, hoje é considerado Lost Media. O fantasma então chantageia a Carlota pra ela não cantar, ela ignora e vai cantar mesmo assim na ópera. Daí o fantasma corta o lustre pra cair em cima do público, e tem essa cena famosa, né? Que é uma mistura de efeitos bem legal, a gente vê o lustre caindo ali, mas daí corta pra esses planos do público fugindo do teatro, com um movimento acelerado ali pra parecer mais
que a galera tá em pânico. E também com essa cena, né, do lustre enorme de prop real em cima da galera ali. Acho tudo visuais muito bons aqui. Eu acho legal que quase nem dá pra ter certeza de como eles fizeram isso tudo. Porque, como eu disse, filme dos anos 20, nada era registrado. Então tem muitos mistérios e curiosidades aqui no filme também. O que eu acho que acrescenta um pouco ao tom de estranhismo e de terror da coisa. Por exemplo, a primeira cena que a gente vê nessa versão do filme é um cara andando no escuro com uma lanterna, vendo a sombra do fantasma passando. Essa cena não conecta em nada na trama, ninguém sabe o propósito dela. Parece muito que era pra cena ter som, porque o cara tá falando ali, mas ela tá na versão muda do filme, então ninguém sabe o que ele tá falando. Uma interpretação que eu vi na internet é que esse é o personagem do Joseph Bouquet encontrando o esconderijo do fantasma, mas até aí também não é o mesmo ator que tá interpretando o Bouquet em outras cenas do filme. As versões diferentes do filme foram gravadas com velocidade de quadros diferentes também. Então nessa versão tem algumas cenas que estão passando mais devagar, quase em slow motion. Acho que o mais notável são as cenas de balé no começo. E eu acho fascinante também a personagem da Carlota aqui, que é a cantora, né, que o fantasma quer substituir pela Christine, que foi interpretada por duas atrizes diferentes, uma na versão de 25 e uma na regravação falada de 29. E daí essa versão que eu assisti tem as duas atrizes. E eles tentam justificar isso falando que uma delas é a mãe da Carlota. Acaba sendo muito engraçado isso. Quando tem um diálogo da Carlota com os produtores, é a mãe dela. Mas quando ela aparece cantando, é a outra atriz, é a Carlota mesmo. Isso é muito uma magia, assim, do cinema mudo, né? Que você muda a cartela e muda o contexto da cena. Muda completamente uma personagem. Acontece a mesma coisa aqui com o Persa. Esse é um personagem que eu acho muito curioso da mitologia fantasma da ópera, porque ele é muito importante no livro. É uma figura misteriosa que fica zanzando pela ópera, ninguém sabe o nome dele, só conhece ele pelo apelido. E ele tá ligado com o passado do fantasma, é a pessoa que explica a história do Eric. E no filme ele foi escrito e filmaram ele sendo o mesmo personagem, com a mesma função. Mas daí, entre a gravação e o lançamento do filme, eles decidiram mudar o personagem nas cartelas. Então ele não é mais o Persa, ele agora é um investigador francês chamado Ledoux. Mas, obviamente, a caracterização visual dele ainda é de persa. E eu acho isso muito engraçado. Como esse filme acaba focando mais no lado do terror na coisa, é a Christine dispensando o Raul porque tá sendo obrigada pelo fantasma. E o fantasma parece ser muito mais stalker e controlador nessa versão do que ele é em outras. Acaba que a gente até entende mais o lado da Christine aqui, por que ela faz tudo que ela faz, porque ela tá constantemente sendo ameaçada pelo Eric. E eu acho legal como a direção constrói bastante o suspense do fantasma também. No começo do filme, ele aparece só em silhueta de sombra na parede, eventualmente a Christine encontra com o fantasma quando entra na passagem secreta, e aí quando a gente vê ele pela primeira vez é um close, mas ele tá de máscara ainda. E a máscara dele também não é aquela máscara famosa do fantasma da ópera, é uma máscara diferente, e meio bizarra. É como se fosse um pano na boca e em cima do rosto, uma tentativa de máscara humana que é claramente inexpressiva. É um visual bem de terror mesmo. A Christine, ela entra num transe, né, quando encontra com o fantasma essa vez, ele leva ela até o covil, ela acorda e reage com terror com tudo aquilo que tá acontecendo. E aí ela finalmente tem a constatação brilhante, que ela olha pra ele e fala: Você é o fantasma! Tipo, é sério, querida? Você demorou esse tempo todo pra chegar nessa conclusão? A voz que falava contigo pelas paredes, na ópera conhecida por ter um fantasma na ópera? Eu acho que esse filme talvez transforme o fantasma em monstro demais, até que a história dele é diferente nesse, ele não é uma figura tão trágica, né? Aqui eles colocam que ele era um torturador que trabalhava na França tempo atrás, que ele praticava bruxaria e que fugiu de um sanatório. A parte da bruxaria é completamente aleatória e não conecta com muita coisa no filme. Eu acho que tá lá mais pra tentar justificar aquela cena do transe que ele faz com a Christine. E também pra aumentar o nível de terror da coisa, né? A parada é que ele também não é completamente maniqueísta, porque ainda tem um tom meio trágico ali. Dele falar que ele só é um fantasma porque fizeram ele ser um fantasma, fizeram ele ser um assassino, isolaram ele ali embaixo. E isso muito por conta da aparência dele. O filme nunca explica por que o rosto do fantasma é deformado. Fica implícito que é algum tipo de doença, que ele já nasceu desse jeito e que por conta disso ele sempre sofreu na mão dos outros também.
E todo o objetivo dele no filme é só ser amado, né? Tem alguma complexidade ali, mas o filme não entra muito nessa questão. Ele nesse filme, ele tá pressionando muito a Christine pra ficar com ele, e isso é tratado mais como uma coisa repulsiva do que como uma tragédia, né? E eu acho que a interpretação do Lon Chaney tem muitos exageros e caras e bocas ali que acabam traduzindo ele mais como monstro também. O que não é um ponto negativo, porque o Lon Chaney, o Homem de Mil Faces, realmente era um cara bom no que ele fazia, e a interpretação dele aqui faz esse fantasma ser assustador. Eu acho engraçado a sequência de eventos meio corrida, né? Que a Christine acorda nesse covil do fantasma com essa sala chique, cheia de presentes que ele preparou pra ela, e ele fala, ó, tu não vai estar em perigo desde que você não toque na minha máscara. E a Christine imediatamente decide tocar e tirar a máscara dele. E daí, cara, vem a cena mais clássica desse filme, uma cena muito clássica, assim, do cinema mudo, que é a Christine tirando a máscara dele enquanto ele tá tocando piano em direção à câmera, né? Então a Christine nem vê o rosto dele, mas na hora que ela tira a máscara, a gente vê o rosto dele. E o visual dele é muito monstruoso, parece uma caveira humana. É muito bem feito e é impressionante como o Lon Chaney conseguiu fazer isso, né? Que ele fazia as próprias maquiagens e ele pegou essa descrição do livro, né? Que o rosto dele é meio caveira, e ele começou a fazer essa maquiagem de um jeito meio minimalista até, que não tem tanta prótese assim. Ele ressalta as linhas meio de caveira do rosto com maquiagem e faz algumas modificações meio bizarras na cara dele, tipo, colocava umas coisas dentro do nariz pra fazer a narina dele ficar maior e com mais cara de caveira. Umas paradas que claramente deviam ser muito desconfortáveis, mas que ele tá usando em todas as cenas desse filme. E eu gosto disso, sabe? Que esse fantasma da ópera não é um ator galã com uma cicatriz de queimadura na cara. Ele realmente tem um visual bem cadavérico. O fantasma não ataca ela quando ele perde a máscara. Ele, na verdade, quer provar como ele ama ela e fala, ó, vou deixar você voltar, sair daqui, já que você não quer ficar comigo, mas se você for ver aquele tal daquele Raul de novo, eu vou matar vocês dois. Ainda assim, a Christine combina de ver o Raul durante o baile de máscaras, porque aí, como vai estar todo mundo meio anônimo, ela vai conseguir burlar essa regra, talvez. Outra parada que me chamou muito a atenção nesse filme é a questão da cor. Ele com certeza tem o uso de cor mais elaborado que eu vi num terror mudo, por todo o significado dela e também pela técnica, né? O uso de cor em cinema mudo geralmente é bem marcado, né? Azul pra cena noturna externa, laranja pra cena noturna interna, e o filme segue bem isso, mas o que faz ele ser legal aqui é que ele meio que associa uma cor ao fantasma. Praticamente toda cena que tem a presença do fantasma de um jeito meio misterioso ou aterrorizante usa o tom de verde, o que é até engraçado, porque tem cenas que elas estão no tom alaranjado quase o tempo todo, mas quando tem os planos de reação do fantasma ou da sombra dele passando, muda pro verde ali só pra aquele plano pra marcar a presença do fantasma. O único momento que o filme não tem cor, que ele tá só nas camadas de cinza mesmo, é quando o Raul aparece sozinho quando ele acha que a Christine desapareceu, sumiu, fugiu com outro. Então é meio que um momento de grande tristeza dele ali que perdeu a amada, então faz sentido não ter cor. E tem algumas cenas que o uso de cor é só meio revolucionário mesmo, sabe? Algumas cenas foram gravadas numa versão bem rústica do Technicolor. O que mais sobrevive dessas hoje em dia é o baile de máscaras, e do nada o filme ficar multicolorido assim destaca bem a folia da cena, mas também destaca o visual do fantasma chegando ali de morte rubra, que é outro visual icônico, o figurino extravagante vermelho dele, a máscara de caveira que eu acho muito legal. Eu acho que não teria o mesmo impacto se fosse em preto e branco ou com uma tintura de uma cor só. E a cena seguinte destaca isso mais ainda. Quando Raul e Christine vão pro telhado, né? Christine dizendo que o fantasma é um monstro e eles planejando uma fuga, sem saber que o fantasma tá ouvindo tudo isso. Essa é uma cena que tem toda a tintura azul, uma externa noturna, normal. Mas o fantasma continua pintado de vermelho, ouvindo ali. Essa é a técnica mais insana do filme, que toda a participação do fantasma nessa cena foi pintada quadro por quadro à mão. Mas é aquilo também, talvez não seja isso que a gente esteja vendo, porque como esse filme passou por várias versões, eu acho que a versão colorida original dos anos 20 tá perdida. Essa versão é uma restauração do Museu George Eastman. Então, assim, é muito doido você não saber exatamente o que você tá vendo nesse filme. Daí eu acho que a gente vai direto pro ato final, né? Como eu disse, a trama é bem corrida. O fantasma ataca a apresentação da Christine na ópera e sequestra ela. E daí o Persa e o Raul vão atrás dele, né? Invadir o esconderijo. E o Persa ressalta muito o lance de ficar com a mão levantada pra não cair no laço do fantasma. Eu acho legal que eles colocaram isso no filme, e isso depois vai ter muito mais destaque lá no musical
musical, né? Eu gosto dessa atmosfera macabra toda do final, da busca pelo fantasma. Tem uma cena muito aleatória, que eles encontram um mensageiro do fantasma na escuridão, que é uma pessoa que aparece de um jeito meio fantasmagórico num corredor escuro, com uma lanterna iluminando a cara. É uma fotografia sombria muito maneira, mas é completamente perdida no filme essa cena. Eu acho que na versão falada do filme dos anos 30, o Lon Chaney não pôde regravar, então eles meteram esse personagem pra falar pelo fantasma. Só que aí nessa versão reeditada ele acaba só aparecendo nessa uma cena. E eu acho que rima também com uma cena do livro que é a do Caçador de Ratos, né? Que eles falam que tem um rosto em chamas que anda pelos túneis embaixo da ópera, e depois a gente descobre que é o caçador de ratos que tá andando por lá usando a lanterna dele. O Raul e o Persa caem em várias armadilhas do fantasma, inclusive eu tenho a impressão de que o Persa nesse filme é o primeiro de um estereótipo muito bom de filmes de terror, que é o especialista em porra nenhuma. Fica pagando de fodão, misterioso, o filme todo, conta a história do fantasma, diz como ele está perseguindo ele, conhece tudo sobre ele, e imediatamente cai em armadilha e não faz nada. E eu acho muito legal todo esse ambiente dos calabouços secretos, as salas de armadilhas, todos os apetrechos que o fantasma usa. Ele é quase os Jogos Mortais de 1910, tá ligado? O primeiro armadilha que eles caem é a sala de espelhos, que quando o fantasma ativa, ela começa a ficar muito calor, o que é representado pela coloração surreal que a cena ganha também. E eu acho legal como tem um visual maneirinho ali, que tem uma forca pendurada na sala. Os personagens nunca falam sobre ela, mas fica claro que o fantasma coloca ela ali como um tipo de saída fácil para as pessoas que estão sendo torturadas. E a gente entende isso só no visual de um plano. A montagem desse filme, que eu não sei se foi feita nos anos 20, nos anos 30 ou nos anos 50, quando teve essa recuperação desse arquivo, ela também é muito ágil, acho até muito atual o jeito que ela consegue sincronizar várias subtramas ali e criar uma ideia de tensão muito boa. O Conde, irmão do Raul, também tá entrando no túnel procurando eles. O fantasma, ele sai pelo lago pra matar o Conde, usando um tubinho pra respirar igual um personagem de desenho animado. Só que o tempo que ele tá indo pra matar o Conde e voltar é o tempo que a Christine descobre que o Persa e o Raul estão presos numa armadilha e tá tentando descobrir uma alavanca pra soltar eles. E a montagem frenética o tempo todo indo e voltando do fantasma, matando o cara, coloca essa pressão de tempo muito presente ali nesse final. E eventualmente, depois que a armadilha tá ativada, o Persa descobre um alçapão pra sair da sala quente. E aí eles caem em outra sala, que eu acho legal que ela é cheia de barris, né? E eles estão morrendo de calor, eles vão pegar achando que é água, descobrem que é pólvora. É outra armadilha. E o fantasma da ópera, sendo meio Jigsaw das ideias, começa a fazer várias escolhas sádicas, né? Tem esse negócio que tem no livro também, que são os itens que o fantasma tem lá, o escorpião e o garfanhoto. Que ele faz essa proposta pra Christine, que ela tem que girar um dos dois. O escorpião vai salvar o Raul, mas a Christine concorda em ficar com o fantasma pelo resto da vida dela. Enquanto se ela girar o garfanhoto, ela vai explodir a ópera inteira. Christine aceita a proposta do fantasma, gira o escorpião e cai numa armadilha também, outra escolha sádica, né? Porque isso na real vai matar o Raul, que começa a encher o cenário com água. E eventualmente tem esse design de cenário grandioso bem legal, né? Que o fantasma ele tira o tapete da sala e abre um alçapão enorme no meio da sala onde eles estavam pra mostrar que era logo acima de onde Raul tava e ele salva o Raul e o Persa. O final original do filme reza a lenda que era o fantasma ganhando um beijo da Christine e morrendo de coração partido no órgão enquanto ela vai embora com o Raul. Mas a audiência teste não gostou desse final e aí eles tiveram que inventar um final mais de ação peculiar para esse filme. A gente tem o personagem do Joseph Buquet, né, que é o famoso primeiro a morrer na história. Nas versões diferentes do filme que a gente tem hoje, ele morre em momentos diferentes da trama. Na versão que eu vi, ele só encontra o corpo dele mais pro final do filme. O que é esquisito, né, porque o Buquet é apresentado bem no começo do filme de um jeito meio misterioso, ele mexendo num prop do teatro ali de uma cabeça decepada, falando do fantasma pras bailarinas, indo mostrar a sombra do fantasma pra elas. Mas como na versão original do filme ele morria logo depois disso, na versão que eu vi, ele aparece no começo, fica o filme inteiro sem aparecer, e aí só descobrem o corpo dele mais pro final. E daí entra esse personagem original do filme no final, que é o irmão do Joseph Buquet, o Simon, que ele vê o Joseph morto e jura vingança. Isso leva pra toda uma parte que foi colocada no final do filme pelas refilmagens, que é toda a perseguição que rola no final. Mas o que acontece é que enquanto todo esse lance das armadilhas lá do fantasma tá rolando, o irmão do Buquet descobre a entrada pro lugar e tá levando uma multidão com tochas e garfos pra ir caçar o fantasma. Eventualmente, a parte final do filme é o fantasma fugindo de charrete e a multidão atrás. E eu acho que esse momento do Lon Chaney, igual um maluco guiando a charrete, é o momento que ele tá mais demoníaco nesse filme todo. É bem legal. A Christine se joga dessa charrete, o fantasma perde o controle, bate o negócio, e daí o Raul resgata a Christine e os dois ficam lá de boa na rua, o filme acaba pra eles.
É meio aleatório, né, que o filme tava girando em torno da Christine e do fantasma o tempo todo, mas a conclusão final dele acaba sendo resolvida por uns personagens aleatórios, né? A multidão persegue o fantasma até ele ficar encurralado do lado do rio, e até o último momento o fantasma é sacana, que ele usa o medo da galera contra eles, né, que ele fica fingindo que tem alguma coisa na mão, que ele vai usar pra atacar a galera, mas no final ele não tinha nada na mão, né, e quando é revelado isso, ele tem um final meio indigno, talvez, que a galera só espanca ele, joga ele no lago igual um bonecão, e ele morre igual merda. E o próprio Lon Chaney não era muito fã desse final, né, mas é o que temos, é o que sobreviveu ao teste do tempo. Literalmente, né, porque o outro final é Lost Media. Mesmo com todos esses problemas de produção, gambiarras e mistérios históricos envolvidos aqui, eu ainda acho um filme excelente e meio bizarro ele ser tão bom com tudo isso que rolou na história dele, sabe? O final é meio zoado, sim, mas eu gosto muito da figura do fantasma, do visual dele e como ele adapta legal essa história na maior parte do tempo. Além da proeza técnica da época que eu mencionei muito aqui, né, que faz o filme ser muito bonito. Esse é o primeiro Fantasma da Ópera que eu falo aqui no canal, mas é uma história que eu gosto e se pá eu trago outras adaptações aqui no futuro, quem sabe? E claro, né, 2025 acabou e eu não completei os monstros clássicos da Universal, né? Mas eu não vou desistir deles não, fica a meta pra Trashback de 2026.